Querida Igreja do Senhor, graça e paz. Trago aos irmãos o abraço da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. E essa semana, ouvindo o reverendo Daniel falar um pouco sobre a história desta igreja irmã da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, uma vez que nós também fomos plantados pela Igreja Presbiteriana do Brás. No entanto, nós estamos ali a poucos quilômetros, 1 ou 2 quilômetros da Igreja do Brás. E eu fiquei impressionado que os irmãos, naquele tempo, atravessaram a cidade para vir também trazer o Evangelho para esta região. Mas fiquei muito contente em ver como o Senhor, no passado, abençoou e colocou no coração dos seus servos esse desejo de levar o Evangelho a todo lugar. E também como Ele fez chegar e prosperar o seu Evangelho neste lugar, nesta igreja. Que Deus continue a abençoar e conduzir a vida dos irmãos, seu conselho, seus pastores, para que o nome e a glória do Senhor sejam sempre exaltados no meio de vocês. Para a nossa meditação nesta noite, eu convido os irmãos a lerem no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, dos versos 1 a 15. As reformas produzidas pelo rei Asa. O texto se segue a um evento extraordinário que aquele povo atravessou, sendo atacado pelos etíopes num exército imenso. Asa ousou confiar e esperar no Senhor e foi agraciado com a vitória, foi protegido, foi guardado por Deus de tal forma que seu exército, muito menor e mais fraco, pôde vencer aquele que era mais forte do que ele, porque eles confiaram no Senhor. E no retorno deste grande evento, nós encontramos esta passagem, o registro da Escritura que nos diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes, e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem ao Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens
como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Vamos orar, buscar a presença do Senhor e a bênção dele sobre nós. Santo, eterno e glorioso Deus, a tua palavra foi lida e certamente, ó Deus, ela já fala aos nossos corações. Mas o nosso anseio, ó Deus, é que possamos refletir na tua palavra e sermos instruídos e alimentados nela. Por isso, ó Deus, neste momento, nós pedimos que o Senhor nos dê desta graça, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para entendermos, não apenas com a nossa mente, mas para que chegue ao nosso coração a tua vontade em relação a nós. Para que haja gratidão e louvor, a adoração que devemos prestar ao Senhor, para que haja consagração e serviço, a maneira como devemos nos portar diante de Ti, e para que tenhamos então, ó Deus, os frutos de justiça que são produzidos pelo Teu Evangelho e que foram conquistados por nós na cruz do Senhor. Então, ó Pai, abençoa-nos e fala-nos através do Teu Espírito enquanto meditamos na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que nós celebramos no aniversário de uma igreja? Certamente os marcos temporais, o passar do tempo, é um elemento de ser considerado, uma vez que há tanta fugacidade, uma vez que há tantas perdas, uma vez que há tantas coisas que se degeneram com o tempo. É muito comum nós percebemos que instituições, percebemos que pessoas, percebemos que práticas que no passado foram tão importantes, hoje já não têm mais impacto, presença ou importância nas nossas vidas. E nós olhamos para a igreja, olhamos para esta igreja e podemos ver que ela permanece, que ela se fortalece, que ela mantém o seu testemunho diante do Senhor. Mas essas coisas não são fruto do passar do tempo. Essas coisas não acontecem apenas porque os relógios continuam a funcionar, porque os astros continuam a girar pelo universo. A manutenção da igreja e do povo de Deus é uma obra do Senhor. É um ato de Deus em favor do seu povo. É um ato da misericórdia de Deus que hoje nós queremos agradecer. É um ato do poder de Deus que hoje nós precisamos reconhecer. É um chamado de Deus para cada um de nós, para o qual nós precisamos estar atentos e precisamos ouvir e obedecer. Não podemos apenas nos acostumar a vir aqui semanalmente, mas devemos encontrar nesta reunião, devemos encontrar neste culto, nesta instituição, a maneira pela qual desenvolvemos e praticamos a nossa salvação e verificamos as bênçãos e os cuidados de Deus sobre nós. É um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia em que olhamos para trás e vemos quantas bênçãos o Senhor nos concedeu, assim como Asa e o seu povo estão cheios de júbilos, cheios de gratidão, reconhecendo em Deus a vitória, reconhecendo que veio de Deus aquilo que lhes deu alívio na sua tribulação, na sua perturbação. Mas é neste momento de festa, é nesse momento de grande alegria que Deus desperta o profeta Azarias e o convoca para transmitir uma mensagem para aquele povo. Para que no meio da sua festividade eles pudessem perceber aquilo que de mais importante deveria ser celebrado naquela ocasião.
Aquilo que de mais importante precisa ser celebrado num dia como hoje. E a mensagem do profeta se inicia com uma afirmação bastante contundente. Escutem o que eu tenho a dizer para vocês. Deus está com vocês enquanto vocês estão com eles. O que celebramos como igreja é a presença de Deus. O que celebramos como igreja é a certeza da comunhão com Ele. Aquilo que nos afastava, aquilo que nos impedia, aquilo que nos deixava longe do Senhor e do Evangelho, foi retirado, foi afastado pela cruz de Cristo, e agora nós estamos não apenas reunidos, nós estamos não apenas numa organização ou instituição, nós estamos na presença de Deus, em comunhão com Ele, engrandecendo o seu nome e sendo abençoados pelo seu Espírito. O que nos faz povo de Deus, e o que deve ser notado no decorrer dos anos, ao longo do tempo, é que o Senhor tem nos permitido mantermos-nos em comunhão com Ele, mantermos-nos aliados a Ele, mantermos-nos firmados nele, alicerçados nele, de tal forma que a sua presença tem sido respondida com adoração, com fé, com consagração, com serviço. Não estaríamos celebrando se as bênçãos, se os cuidados, se a direção do Evangelho não estivesse nos encaminhando dessa forma. Se estivéssemos aqui ouvindo a mensagem do Senhor de tal forma que ela entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Se estivéssemos aqui reunidos porque temos interesses sociais, financeiros, pessoais neste encontro. Se estivéssemos aqui ouvindo a mensagem de Deus, mas continuássemos a viver de modo indigno, de modo vergonhoso, de modo pecaminoso no nosso dia a dia, esta reunião e essa congregação não teria nenhum motivo de crer, nenhum motivo de celebração, nenhum motivo de alegria, pelo contrário. Se Deus tivesse misericórdia de nós numa situação como essa, Ele estaria tocando o nosso coração, estaria quebrantando a nossa alma e nos fazendo chorar amargamente, pedindo ao Senhor misericórdia. Porque temos ouvido a sua palavra, temos sendo abençoados por Ele e a nossa vida não tem sido transformada, a nossa vida não tem sido mudada. Essa comunhão com Deus e a diferença da presença do Senhor na sua vida é aquilo que o profeta vai chamar a atenção do povo de Judá e de Benjamim naquele dia. O texto diz que durante muito tempo Israel esteve sem Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Ele quer lembrar que o passado daquele povo é um passado vinculado ao pecado, é um passado que estava condicionado pelos desejos malignos do seu coração, pelo anseio de viver servindo aos deuses que eles mesmos criaram da além do Eufrates. Não havia quem os apontasse o caminho da salvação, não havia instrução, não havia a mensagem divina para eles, não havia nada que pudesse ajudá-los a crescer espiritualmente na sua vida. Essa condição que se vê absolutamente lá em Abraão, em seus pais, essa condição que se viu no povo de Israel durante o período do exílio, e muito provavelmente o profeta aqui, do período de escravidão no Egito, e muito provavelmente o profeta está chamando a atenção aqui sobre aquele tempo em que eles viveram no período que nós conhecemos como período dos juízes, tendo se afastado da promessa do Senhor, viveram sem a instrução e confusões, dificuldades, perturbações, angústias e disputas eram aquilo que condicionava, aquilo que caracterizava a vida daquele povo.
Mas essa não é, e você sabe disso, apenas a história de Israel, a história do povo de Judá e de Benjamim. Essa também é a nossa história. Nós, por muito tempo, estivemos assim, sem Deus, sem sacerdote, sem pastor que nos ensinasse e sem a palavra de Deus e sem a lei. Paulo nos lembra disso. Fala que nós, como gentios, na carta aos Efésios, estávamos alheios às promessas, estávamos distantes da palavra de Deus. Ele lembra aos coríntios que naquele tempo eles faziam coisas vergonhosas, das quais eles se envergonhavam, daqueles lamentavam, se arrependiam até agora, até aquele momento. E nós? Quem éramos antes do Evangelho nos alcançar? O que era este bairro de Santo Amaro, quando alguém visitando se perguntou por que não há ali uma igreja? Por que não há ali um pastor? Por que a palavra de Deus não tem sido pregada ali? Por quanto tempo este lugar existiu sem que a palavra de Deus estivesse sendo anunciada? Sem que o povo de Deus, sem que os filhos de Deus pudessem se reunir? Sem que a direção que leva ao céu pudesse ser oferecida a qualquer pessoa? Celebramos um dia como hoje a lembrança da misericórdia de Deus que fez o seu evangelho chegar a este bairro e se estabelecer aqui, de tal forma que hoje qualquer pessoa que queira ouvir sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre a vida santificada, sobre o caminho que engrandece e honra o nome de Jesus, pode entrar por essas portas e ouvir. Pode aprender sobre isto neste lugar. E será alcançado pela presença, pelo testemunho, pela prática de vida de cada um de vocês. Celebramos o fato de que Deus não se esqueceu de nós e de que Ele enviou alguém, talvez aqui, neste bairro, talvez numa outra cidade, talvez numa outra geração da sua família. Mas você tem que saber que você está aqui hoje, porque Deus, na sua misericórdia, fez com que o Evangelho chegasse até os seus ouvidos e depois que ele alcançasse o seu coração. Ainda hoje, há muitos lugares onde não há uma igreja estabelecida para pregar a palavra do Senhor. Ainda hoje há muitas pessoas que estão vivendo alheios à vida de Deus, sem esperança, longe das promessas, vivendo obscurecidos no seu próprio entendimento, impedidos de receber a bênção e o cuidado que você recebe. Nossa gratidão a Deus é porque Ele nos amou e Ele fez com que a sua palavra chegasse a nós e Ele fez com que o nosso coração se voltasse para Ele de tal forma que nós nos entregamos a Ele, reconhecendo o seu senhorio e louvando-o pela sua salvação. Não foi sempre assim. Na sua vida, nem neste bairro. E é por isso que nós celebramos. E é por isso que nós nos reunimos nesta noite. Deus veio até nós. E aquelas angústias, aqueles temores, aquela falta de paz, a competitividade, as perturbações, as ansiedades, as violências que haviam na nossa vida, os vícios pelos quais estávamos presos, todos eles foram vencidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos libertados dessas cadeias e dessas algemas, e agora nós podemos ser chamados povo de Deus. De tal forma que a mensagem do profeta termina dizendo assim: sejam fortes, que as suas mãos não desfaleçam, aquilo que vocês estão fazendo terá a recompensa. Que grande privilégio é saber que não estamos andando aleatoriamente, tentando fazer alguma coisa de valor, tentando deixar o nosso nome, ou pelo menos preservar de alguma forma um legado para a nossa família. Nós estamos, uma vez que fazemos parte da Igreja de Cristo, nós estamos envolvidos no maior trabalho de todos os tempos, de toda a eternidade. Nós estamos implantando o reino de Deus e espalhando este reino pelo mundo.
Prova disto é o que Deus tem feito semanalmente aqui. Prova disso é o que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família. Nós nos reunimos hoje com a certeza de que Deus está no nosso meio, de que Deus está presente conosco, que quando nós o buscamos, Ele se deixa achar. Quando nós o servimos, Ele se agrada do nosso serviço e então nós nos animamos, nós nos fortalecemos, nós nos alegramos, nós nos consagramos a esta obra, porque eu agora conheci o meu Redentor, eu agora sei o sentido da minha vida, eu agora tenho um pastor no céu e tenho os seus representantes aqui na terra. Eu tenho aqueles a quem o Senhor designou para me instruir e instruir a minha família. Eu tenho aqueles que Deus designou para compartilhar as minhas lutas e as minhas dores. Eu tenho aqueles que Deus designou para se alegrar com as minhas alegrias. Eu tenho aquele que Deus designou para chorar comigo as minhas tristezas. Não ando mais desanimado, não ando mais entristecido, não ando mais enfraquecido. Eu faço parte do corpo de Cristo, da igreja de Deus. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Quando buscamos, Ele se deixa achar. Este é o grande privilégio que temos. Cada vez que você fecha os seus olhos e se dirige a Deus em oração, você sabe que Ele está ouvindo. Você, como diz o hino, não ora ao vento, não ora ao ar, mas você fala com o seu Pai Celestial por meio de Jesus Cristo. Isto é a igreja. É isso que celebramos, é esta nova condição que nos foi dada. O texto diz então que ao ouvir estas palavras, ao lembrar-se desta realidade, ao ser apontado e animado nessas coisas, Asa, no seu 15º ano de reinado, fez alguma coisa que antes ele ainda não tivera coragem ou disposição para fazer. Por mais que nós encontremos nele um homem temente a Deus, confiante em Deus nas suas lutas, nas suas tribulações, de tal forma que, diante de um desafio tão difícil, tão terrível quanto aquela batalha, ele se voltou confiantemente em Deus. Asa não tinha ainda o seu reino consagrado ao Senhor. E é sobre isso, então, que eu quero, a partir de agora, falar com vocês. Diante da mensagem do profeta, daquilo que Deus mandou o profeta dizer para Asa, e daquilo que a palavra de Deus vem a dizer para nós, vocês, se buscarem o Senhor, vocês o acharão. O desafio que eu quero trazer a vocês esta noite é: você, como Asa, tem consagrado a sua vida ao Senhor? Ser membro da igreja presbiteriana de Santo Amaro, ou ser membro da igreja presbiteriana da igreja do Senhor Jesus Cristo, tem feito de você uma pessoa cada vez mais dedicada e consagrada à verdade do Evangelho e ao serviço do reino de Deus? Quais são as coisas que têm sido cultivadas ao longo do tempo? Aquelas que fizeram a igreja chegar até aqui, e aquelas que farão a igreja continuar progredindo até o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. São essas as coisas que têm acontecido na sua vida. Se elas são, celebre. Deus está com vocês, é a mensagem do profeta. Mas se de alguma forma você verifica que não tem se dedicado a essas coisas como deveria, se de alguma forma aquilo que vou dizer agora não tem sido o que caracteriza de fato o seu dia a dia, a sua vida, se você se identifica apenas como alguém que vem e volta deste local, ouvindo as mensagens, cantando os cânticos, mas sem o ânimo que o profeta, que o rei Asa teve naquele dia, meu desafio é que você peça ao Senhor que este dia de aniversário desta igreja seja também o dia em que você está tomando um passo decisivo na sua caminhada cristã, que transformará a sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que estão ao seu redor. O texto diz: ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta,
Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Desde o período da entrada na terra, em especial neste período de distanciamento do Senhor, chamado período dos juízes, o povo de Israel tinha altos e baixos na sua fidelidade a Deus. Mas uma coisa que eles nunca cumpriram plenamente foi destruir os locais de culto que os cananeus e os povos vizinhos tinham ao seu redor. Ao contrário, em alguns momentos, como nos dias de pecado de Salomão, ou nos dias de pecado de outros reis de Israel, eles trouxeram e construíram altares, fizeram postes ídolos, fizeram marcas ou locais de oração nos altos, para que pudessem, assim, de alguma forma, dividir o espaço da sua fé, dividir a sua devoção, dividir a sua adoração e receber os benefícios, receber as supostas bênçãos que as crenças, as divindades, as práticas religiosas dos povos vizinhos poderiam trazer sobre eles. Nós não sabemos o quanto dessas estátuas, o quanto destes altares estavam em prática ou em uso, mas o que o texto diz é que eles estavam lá, espalhados por toda parte. Coisas que ofendiam a Deus, coisas que disputavam o coração do povo, coisas que desviavam o olhar das pessoas para aquilo que Deus queria que eles olhassem, coisas que desviavam o povo do culto que deveria ser prestado no templo em Jerusalém. Tomavam e dividiam o coração daquele povo de tal forma que eles não podiam servir a Deus, como o texto vai dizer que ao final eles fizeram de todo o seu coração. Eles se agradavam de Deus. Eles criam em Deus. Eles ouviam as mensagens de Deus. Eles iam ao templo de Jerusalém. Mas eles não estavam dispostos, como Asa também não se mostrou assim disposto, a eliminar do seu reino ou da sua vida aquelas coisas que ofendiam ao Senhor. Ser igreja é ser um povo santo. Ser igreja é ser um povo que quer ser transformado pelo poder do Espírito Santo e se parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Então, alguém que está animado na fé, eu espero que este seja você, alguém que ouviu as palavras do profeta e disse: Deus está no nosso meio, e se eu buscar, eu vou encontrá-lo. Não pode permitir que aquelas coisas que ofendem a Deus ou a sua glória permaneçam na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua prática. É necessário ouvir a instrução, é necessário ouvir a pregação, é necessário ler as Escrituras para saber, Senhor, o que há em mim que precisa ser mudado. Senhor, o que há em mim que precisa ser abandonado. Senhor, o que há em mim que ainda ofende o teu nome. E não é muito difícil elencar algumas destas coisas. João nos lembra que o nosso coração tende a se mover pelo desejo da carne, pelo desejo dos olhos ou pela soberba da vida. Muitas pessoas têm buscado a sua alegria não em Deus, mas nos prazeres. Como tem sido o seu uso da internet, a lascívia, a prostituição, a inveja, a ganância, tem sido a tônica das imagens,
dos ciúmes, daquilo que você tem almejado e desejado para alegrar a sua vida e o seu coração? O que é que você tem assistido na sua TV? São coisas que engrandecem o nome do Senhor, que edificam a sua vida? Ou estão refletindo ações, atitudes que são vergonhosas, coisas que você abandonou por causa do Evangelho, mas que você permite estar diante dos seus olhos quando você quer se divertir, quando você quer relaxar, quando você quer, de alguma forma, descansar na sua casa? Qual tem sido o seu projeto de trabalho, seu planejamento de carreira? Você tem buscado no seu trabalho honrar e glorificar o Senhor, servir ao Senhor que está no céu, independentemente dos benefícios ou malefícios, dos privilégios ou dificuldades que você tenha nas suas relações trabalhistas? Ou você trabalha pelo dinheiro, pelo salário, pelo maior salário, pela promoção, pela tentativa de se tornar mais importante ou relevante? Algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, Paulo vai dizer isto, pregam o evangelho por inveja, por discórdia, porque querem se fazer melhor do que os outros. Não, você não é uma pessoa ímpia, você não é uma pessoa devassa, você não tem dedicado ou destruído a sua vida com vícios, com a prostituição, com a pornografia. Graças a Deus o Evangelho chegou à sua casa, à sua família, e você abandonou estas coisas. Mas Asa diz, ainda há resquícios, ainda há sinais, ainda há lembranças daquelas coisas que desagradavam a Deus, e eu não quero viver assim. Quantos relacionamentos conjugais ainda estão sendo conduzidos pela disputa entre homem e mulher, nos termos do machismo ou do feminismo do nosso tempo, nos termos do alcançar a sua própria felicidade, buscar a sua própria satisfação, nos termos de tentar fazer do seu lar, da sua família, um lugar onde você é servido, onde você reina. Na minha casa mando eu. Quantos lares estão sendo destruídos porque maridos não perdoam suas esposas, porque esposas não perdoam seus maridos, porque filhos não ouvem e não honram os seus pais, porque pais não estão criando seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Coisas que são comuns aí, são coisas que todos fazem, a dificuldade que todos têm, mas eu fui resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser povo de Deus. O Senhor está comigo enquanto eu estou com Ele. E eu quero que a minha casa dê sinais, que a minha casa demonstre que esta presença é o centro e o governo de todas as coisas. O nome dEle é proclamado, a verdade dEle é lembrada, aquilo que engrandece a Ele é praticado. E por isso, todas as abominações, tudo aquilo que desagrada ao Senhor é colocado de lado. Você, adolescente, certamente já ouviu o seu professor falar sobre isso. Deus está vendo tudo aquilo que você vê na internet. Deus está com você lá na escola, quando você está lá com o seu grupinho e quando você está ali, né, sendo desonesto nas suas atividades. Mas isso não vale só para adolescentes, vale para todos nós. Deus está no nosso meio. Asa disse, se Deus está no nosso meio, como eu posso deixar que um altar a um ídolo pagão, como eu posso deixar que o amor ao dinheiro e às riquezas, como eu posso deixar que a lascívia e a prostituição, como eu posso deixar que a inimizade, que a maledicência, que a bebedice, que a glutonaria estejam presentes na minha vida? Preciso me santificar. Preciso crescer. Sim, esse é o meu gênio, esse é o meu jeito de ser. Eu sempre agi dessa forma, mas eu fui resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Cristo habita em mim. Eu sou uma nova criatura. É isso que tem acontecido nesses 63 anos. Pecadores, como cantamos, têm se tornado templos
santos da habitação do Senhor? Precisamos, irmãos, abandonar conscientemente os princípios e valores que governam este mundo. Precisamos nos comprometer com a nova vida que o Evangelho trouxe para nós. Isto é, ser igreja. Este é o motivo de celebração. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia fala a verdade. Aquele que pensava mal do seu próximo agora busca o seu bem. Aquele que vivia em conflito e inimizade agora perdoa como foi perdoado por Jesus Cristo. Esta é a descrição de quem você é. Não somos apenas um culto. Não somos apenas uma religião. Nós somos um grupo de pessoas que está sendo cada vez mais despida de um velho homem e revestida de um novo homem que se parece com Jesus Cristo. Em consequência disso, a nossa comunhão com Deus se renova e se refaz. Ao abandonar o falso culto, abandonar as práticas indignas e mundanas, ao abandonar os desejos e anseios seculares, os desejos e anseios mundanos que governam a nossa vida, nós descobrimos a nossa alegria, nós descobrimos o nosso prazer, nós descobrimos a nossa satisfação no altar do Senhor. Sim, na antiga aliança, esse encontro se dava em Jerusalém, no templo. Era ali que estavam, segundo os Salmos, os tronos da justiça. Ali estava o sacerdote que ensinava. Ali eles podiam ouvir a leitura da lei. Ali Deus se fazia presente e naquele lugar Deus ouvia as orações do seu povo. Asa vê que aquele lugar estava abandonado, envelhecido, deixado de lado, desgastado. Não se dava tanta importância àquele espaço que Deus havia reservado para a reunião entre ele e o seu povo. Obviamente, nós podemos fazer a ligação direta desta realidade com esta que estamos aqui. A valorização do culto, a valorização da reunião do povo de Deus, a demonstração do interesse em estar neste local, neste recinto, para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores ao Senhor, para trazer os nossos dízimos de oferta, certamente é um sinal da nova vida que foi implantada em nós em Jesus Cristo. Aquele que não tem prazer no culto, aquele que não tem prazer na reunião do povo de Deus, aquele que não tem prazer no estudo bíblico, certamente não é um cristão. Não compreendeu a natureza da transformação e da obra que houve no seu coração. Então preciso dizer isto em primeiro lugar. A sua frequência aos cultos é um pouco deste sinal da animação de alguém sabe que está aqui para cumprir um objetivo que não pode ser frustrado. Cada sermão, cada mensagem, cada encontro com o irmão, cada cumprimento e sorriso, cada lembrança, cada aviso é uma oportunidade de crescimento, de comunhão com Deus, de aprendizado espiritual, aprendizado que eu desejo, aprendizado que eu anseio. A igreja abriu as suas portas, tem alguém lá aprendendo sobre Deus, e deve haver no seu coração esse desejo: eu quero estar lá. Eu quero renovar, eu quero estar presente ali. E espero que você tenha esta alegria, espero que você tenha esta satisfação, porque é isto que nos reúne como igreja. Mas veja, na nova aliança, nós fomos instruídos que aquilo que era necessário para instruir o povo de Deus na comunhão com Ele no Antigo Testamento eram sombras de alguma coisa mais gloriosa que Deus estava realizando.
E esta nova realidade do culto e da reunião do povo de Deus é que nós fomos transformados em templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. E nesse aspecto, o somos coletivamente. Quando nos reunimos aqui em culto, é por isso que esta reunião é tão importante, não por causa dessas paredes, não por causa deste endereço, não por causa deste bairro, mas porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque o seu irmão ao lado está aqui. Isso faz deste lugar um lugar tão especial. Deus está conosco, enquanto nós estamos com Ele. À medida em que saímos daqui, não há nada mais de especial nessas paredes ou neste local. Mas é importante também você saber que este altar do Senhor, este lugar onde Deus habita, este lugar onde Deus manifesta a sua glória, a sua graça, está e vai com você por onde quer que você ande. Em todo lugar é terra santa agora, em todo lugar é lugar sagrado, em todo lugar é lugar de oração, em todo lugar é lugar de fazer justiça, em todo lugar é lugar de proclamar a palavra de Deus. Onde você estiver, o altar do Senhor está, o templo do Senhor está, e você, como Asa, precisa se animar e viver esta realidade. A sua luz precisa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial que está nos céus. É necessário que você renove na sua própria vida esse espaço onde Deus é honrado e glorificado. E nós fazemos isso através das nossas palavras. Elas precisam ser temperadas com sal, elas precisam transmitir graça, elas precisam compartilhar da fé e do Evangelho. É assim por onde você passa. Tem sido assim em todos os lugares onde você está. A presença de Deus tem feito de você aquele homem do Salmo 84, que quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Você tem consciência, por ser membro desta igreja, por fazer parte desta comunidade, que quando você está lá no seu trabalho e encontra alguém entristecido, desanimado, alguém preso pelo pecado, ou alguém afetado pelo mal, você tem as palavras de vida eterna que podem transformar a realidade daquela pessoa. O seu local de trabalho é um lugar de proclamação do Evangelho. A sua casa, começando por lá, é um lugar onde as pessoas têm aprendido a respeito de Deus. Você se dispõe a orar pelas pessoas. Às vezes passamos pela rua, vemos tantas pessoas em situação precária, às vezes trágica, miserável. Você se lembra que você é alguém que pode pedir ao Senhor em oração por aquela pessoa que está necessitada na rua, pedindo, talvez roubando, fazendo mal? Você entende que estar com Deus é poder pedir a transformação, a salvação, a mudança de vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, dos seus familiares, das pessoas com quem você trabalha. E você está empenhado nisso, em que esse altar seja cada vez mais santificado e que esse altar seja cada vez mais edificado, que ele esteja cada vez mais consagrado ao Senhor. Tem sido assim? Você sai para trabalhar e sabe que Deus está com você? Você o busca pedindo: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê disposição. Sim, é verdade. Às vezes diz: Senhor, me dê paciência. Senhor, me ajuda, não aguento mais. Mas é do Senhor que vem a tua força. Quando você entra em crise, é o Senhor que você busca. E quando as coisas dão certo, quando você vai bem na prova, quando você fecha um negócio, quando você conclui uma tarefa, quando você termina ali um projeto, quando você faz uma venda, vem no seu coração: Senhor, muito obrigado por ter me abençoado, glórias ao teu nome pelo salário que eu acabo de receber, Senhor, muito obrigado por poder ter concluído esta atividade.
Vivemos como se não conhecêssemos o Senhor. Vivemos como se não fosse Ele a fonte de tudo o que acontece na nossa vida. Vivemos distraídos, sem saber que o Senhor está conosco, nos abençoando, cuidando de nós dia a dia, nos ajudando nas nossas lutas, nos animando em todas as nossas dificuldades. De 10 que foram curados, somente um voltou para agradecer, e esse ainda era samaritano. Qual é a nossa estatística? Essa semana você foi agraciado por Deus de muitas formas. Sempre quando eu penso nisso, eu coloco para a minha igreja, nós oramos pedindo ao Senhor o pão de cada dia. São 7h09 da noite. Eu acredito que vocês tomaram café, almoçaram, alguns até tomaram um lanche à tarde. Deus prometeu somente pão. Mas você comeu queijo, você comeu manteiga, alguns comem Nutella, tá caro, café, leite. Deus foi glorificado por todas estas coisas? Você se alegrou em poder se reunir com a sua família essa tarde e poder almoçar com eles o almoço dominical? Ou as abominações, a TV, a série, a correria, distraiu você de tal forma que você nem orou direito, de tal forma que você nem teve tempo direito de sentar com a sua família e agradecer ao Senhor por estarem juntos. Asa se animou, Deus está conosco enquanto estamos com Ele, se nós o buscarmos, Ele se deixará achar. Todos os dias. Se você ouvisse isso, você ouvindo isso como ele ouviu, o que você faria amanhã de manhã? Como você sairia para o seu trabalho? Como você enfrentaria este problema que está afetando o seu coração? Como você iria a essa consulta que você tem nesta semana? Como você se relacionaria com aquela pessoa que você vai encontrar? Amanhã você vai sentar no ônibus ou no Uber ou vai conversar com um porteiro. O que você tem a dizer para ele? Você que está com Deus, você que busca Deus, você que anda com Deus. Ouça Israel, ouça Judá, ouça Benjamim. Deus está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Asa quer servir ao Senhor. Asa quer glorificar a Deus. Asa quer que o altar do Senhor esteja renovado, para que a glória de Deus seja manifesta no seu dia a dia. Este é o propósito da igreja, é para isso que nós nos reunimos. E então o texto diz que ele congregou. Todo Judá e Benjamim, também os de Efraim, Manassés, Simeão, e todos que estavam morando com eles, porque Deus estava com ele, e cada vez mais pessoas chegavam ali a ajudar, e estavam ali, e Asa disse, o que eu estou vivendo, eu preciso que vocês também vivam. Não satisfeito apenas em em purificar o seu reino das abominações, não satisfeito ainda em deixar com que o seu altar, a sua vida glorificasse a Deus, Asa quer que outros participem disso. Ele quer fazer todo o povo jurar que vai também servir e andar com Deus. Ele não quer apenas servir a Deus, mas ele quer levar outros a este serviço. E ele quer então motivar outros a servir, a conhecer, a andar com Deus como ele também está andando. Juntou todo aquele povo para prestar culto ao Senhor. E chamou todo aquele povo para jurar, para assumir um compromisso de buscar a Deus. Como igreja reunida aqui, qual tem sido o seu esforço para que os seus irmãos cresçam espiritualmente? O pastor tem o seu trabalho, os presbíteros têm o seu trabalho, os diáconos têm o seu trabalho, os professores têm o seu trabalho e têm feito este trabalho progredir, mas o juramento é, todos eles se comprometeram de buscar o Senhor. Isso significa que eu devo estar atento àqueles que estão fraquejando na fé.
Isso significa que eu devo estar atento para aqueles que ainda não têm a instrução necessária para abandonar o pecado. Isso quer dizer que eu devo estar atento àqueles que estão desanimados ou entristecidos. Eu devo ir até eles. Eu devo me esforçar para animá-los, para orientá-los, para exortá-los de tal forma que eles assumam também o compromisso com Deus que eu estou assumindo. Cada um está num momento diferente da sua caminhada cristã. O apóstolo Paulo lembrou isso quando escreveu aos Filipenses. Cada um deve andar conforme aquilo que alcançou. É verdade. Mas nós temos um compromisso de nos estimular uns aos outros à fé, ao amor e às boas obras. Devemos estar preocupados com a pessoa que está ao nosso lado e abençoá-la. Devemos estar preocupados em incentivá-la a estar presente nos cultos e nas programações, receber com alegria aqueles que nos visitam, abraçar aqueles que vêm para ouvir a palavra de Deus conosco e estimulá-los na fé. Às vezes nós estamos muito ocupados conosco mesmo, com os nossos amigos, com os nossos grupos. É tão bom a gente viver a comunhão, mas lembre-se, nós temos um compromisso de estimular uns aos outros no serviço do Senhor. Isso então significa que aquele seu amigo que não veio hoje, que não participou deste dia, que não viu a pregação de hoje, de manhã ou agora, deve receber a sua ligação. E você vai dizer, eu senti a sua falta. E você vai dizer, foi isso que nós aprendemos ontem na escola dominical. Foi isso que nós aprendemos ontem no culto. E eu não posso deixar de compartilhar com você aquilo que Deus falou ao meu coração, para que você também possa crescer como eu cresci, para que você possa ser abençoado como eu fui abençoado. O compromisso da igreja é o compromisso de nos ajudarmos uns aos outros e nos estimularmos a crescer espiritualmente, a servir a Cristo. Mas esse compromisso, obviamente, se estende para o fato de que devemos levar, como alguém fez conosco, este evangelho aos ouvidos daqueles que ainda não podem ouvi-lo. E devemos investir tempo, esforço, dinheiro, dedicação, para poder alcançar e para poder dar a oportunidade daqueles que talvez endurecidos, daqueles que talvez incapacitados, daqueles que impossibilitados ainda não tiveram a oportunidade que eu tenho de ouvir o Evangelho. Uma igreja que caminha com Deus, uma igreja que proclama, que prega o Evangelho, que evangeliza. Uma igreja que está alegre com a presença de Deus, uma igreja que discipula. É uma igreja que estende aos seus conhecidos e até mesmo a desconhecidos a mensagem do Evangelho. É uma igreja comprometida com congregações. É uma igreja comprometida em convidar pessoas ao culto. É uma igreja comprometida em distribuir Bíblias e folhetos. É uma igreja comprometida em sentar com alguém e perguntar: você sabe o que Jesus fez pela sua salvação? Qual a alegria que você tem em ser membro da igreja? Em conhecer o Evangelho? Pastor, eu não tenho experiência, eu não sei falar, eu tenho vergonha. Asa se animou. Deus está comigo. Quando orienta os seus discípulos, Jesus diz: não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, vocês vão diante de reis, vocês vão diante das autoridades, eu estarei lá. E meu Espírito instruirá vocês naquilo que vocês devem dizer. Não tenham medo, Deus está com vocês. Abram a boca e falem de Jesus. Anunciem o Evangelho para os seus filhos, anunciem o Evangelho para os seus familiares, anunciem o Evangelho para os seus colegas de trabalho. Falem pelas ruas, falem pelas estradas, batam nas portas, falem de Jesus da maneira que lhes for possível. Deus está com vocês enquanto vocês estiverem com eles. Eles juraram de todo o coração, com alegria, com júbilo, ao som de clamor e trombetas. Era dia de celebração, não mais pela vitória na batalha, não mais pelo pão de cada dia, não mais pelo sustento que tinham. Era dia de celebração porque Deus se fez presente naquele lugar. Deus se fazia presente na vida deles, como se faz presente na nossa vida. Todo Judá, diz o texto, termina
se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade de buscar o Senhor. Esse é o seu compromisso? Essa é a sua celebração neste dia? Estamos aqui apenas por causa da data? Ou pelo compromisso precioso que o Evangelho nos chama a ter com a igreja e com o reino de Deus? E então, a mais bela e gloriosa das afirmações foi feita sobre eles. A mais alegre e preciosa verdade foi dita sobre eles, e que precisa que de todo o coração eu desejo que seja dito sobre nós, porque o texto diz: e Deus foi achado por eles. Eles buscaram ao Senhor, e Deus foi achado por eles. E aquele era o povo de Deus. Aquele era o povo com quem Deus tinha comunhão. Aquele era o povo transformado pelo poder de Deus. E Deus, o Senhor, lhes deu paz por toda parte. Que sobre nós seja dito a mesma coisa. Nós buscamos o Senhor. Juramos de todo o coração fazê-lo. Nos animamos em saber que o Evangelho nos dá esta oportunidade. E então abandonamos e retiramos todas as abominações, renovamos o altar do Senhor, reunimos a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, e chamamos todos para assumir esse mesmo compromisso. E o resultado disso é o mais glorioso de todos. Deus foi achado por eles e eles tiveram paz. Que seja esta a verdade que nos une nesta noite. Que seja este o nosso motivo de celebração. Nós encontramos o Senhor. Ele está conosco e Ele abençoa, transforma e santifica a nossa vida para a sua glória. Amém.